Boa tarde. É com grande alegria que nós estamos participando de mais um CAEDJUS, CAEDUCA. Acho que é um importante evento que trata a questão da educação de uma forma interdisciplinar, internacional. Então, acho que é com grande alegria que a gente está participando dessa mesa hoje. A nossa mesa, ela tem como tema a arte através da música como instrumento de transformação social na educação. Então, acho que é um tema bem relevante para a gente pensar sobre o potencial da música, né? E da arte, aliás, até além da música, como instrumento de transformação mesmo, né? Então, acho que é uma questão muito importante. Sou Cláudia, sou assistente social, sou doutora, mestre, graduada em serviço social, e eu vou estar na situação de mediadora, né? Então, vou falar bem pouquinho com vocês, mais no sentido de estar mediando e controlando o horário. Vocês têm como palestrantes a Fabiana Aparecida da Silva, e o Luiz Henrique Miguel, né? Então, eles vão se apresentar, eles têm muita experiência com essa questão, com a inserção aí da questão da arte, da música, então acho que é um grande aprendizado para todos nós. E quem vai colaborar também, né, nessa conversa é o Leonardo Paladino, que ele vai atuar como debatedor. Então, queria dizer que é um grande prazer a gente estar junto, espero que vocês gostem do evento. Então, com a palavra, né, o Leonardo. Bom, boa tarde, gente. O papo de hoje é de grande importância, assim, para mim, porque eu comecei justamente num programa social. Depois, meu primeiro trabalho foi lá, né, no Guri Santa Marcelina, então vai ser bem interessante para mim, né? Atualmente, eu sou pós-graduando em Educação Musical e trabalho com a Fabi no Instituto Bacarelli como professor e toco na Orquestra de Guarulhos, tá? Então, agora, eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Fabi, Luiz Henrique. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Luiz. Eu sou sociólogo de formação, né? Eu sou graduado em Ciências Sociais e tenho mestrado e doutorado em Sociologia. Eu sempre trabalhei na área de gênero e sexualidade, e sempre trabalhei com a parte de políticas públicas de educação e cultura. Então, acho que a ideia é trazer um pouco essas experiências para somar no debate, que acho que a nossa intenção é que essa tarde seja uma tarde bem de conversas, né, que a gente consiga dialogar bastante, com perguntas e tudo mais. Aí passar para a Fabi se apresentar um pouquinho. Oi, gente, eu sou a Fabiana Silva, Fabi Silva, é, sou assistente social de formação, é, fiz mestrado e o doutorado também no serviço social, e aí, conforme o nosso bate-papo hoje, aí a educação desde pequena, faz parte da minha vida, tanto né, profissional, acadêmica, pessoal. Então, acabei indo também para a área da educação, então também agora sou pedagoga e espero contribuir. Hoje atuo no Instituto Bacarelli, né? Já trabalho há 16 anos na área da educação musical. Não sou musicista, tenho, né, muitos colegas aí da música, mas sempre atuei mesmo enquanto assistente social. E a ideia de hoje é a gente contribuir aí para essa mesa falando um pouquinho de como a arte ela vai, né, ela pode impactar na educação e na transformação social, tanto de quem né, acaba sendo atendido, das famílias e da comunidade, tá bom? Bacana. Nós pensamos em cada um dos palestrantes terem 20 minutos, né, para conversarem, e a gente pensou em deixar as perguntas para o final, para que a gente possa depois fazer o debate, né? Acho que a ideia dessa mesa é a gente poder conversar. Então, quem estiver participando da mesa, quiser deixar perguntas no chat, comentários, eu vou olhando ao longo do tempo, e aí cada um vai ter 20 minutos, quando faltarem 5 minutos eu aviso cada um, e aí, no final, o Leonardo, né, vai fazer algumas colocações, vai fazer essa questão do debate, e a gente também traz as perguntas para vocês trazerem. Então, acho que a gente podia começar, acho que começando com o Luiz, né? Vamos lá, gente. Acho que, seguindo um pouco como a Fabi falou, né, eu trabalhei muitos anos, principalmente trabalhei no Guri, quando a gente fala de educação musical, né? Quem não é do estado de São Paulo, o Guri, ele é um programa do estado,
né, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e a Santa Marcelina que faz a gestão desse programa. Então, eu trabalhei como supervisor de polos durante quase 5 anos. Foi minha experiência com a educação musical, e aí com a parte de cultura e educação eu tive outras experiências, tanto em OS, na Prefeitura de São Paulo e durante a minha pesquisa acadêmica. Mas eu acho que, como eu pensei em organizar um pouco essa fala, foi muito pautado em pontos que atravessam a minha trajetória, né? Então, quando a gente fala de educação musical como forma de transformação social, né, a arte e a educação musical como forma de transformação social, eu não consigo dissociar isso de uma discussão também sobre diversidade, né? E porque isso pauta toda a minha formação, isso pauta a minha trajetória, então vocês vão perceber que a minha fala ela vai estar muito permeada por esses movimentos, né? Então, quando a gente está falando um pouco... e outro ponto, eu não sou musicista, muitos anos trabalhando com música, nunca consegui aprender, gente, não tenho essa habilidade, acho incrível quem tem, quem consegue, mas nunca consegui. Sempre achei apaixonante, mas nunca conquistei isso, né? Quem sabe um dia. Mas o que eu queria trazer, acho que para começar, quando a gente traz essa reflexão, é pensar esses espaços, né? Pensar a arte, a música, como uma linguagem do encontro, né? Como uma produção coletiva, principalmente quando a gente está falando da construção de espaços educativos em programas sociais, em programas de base, em programas comunitários que fazem o ensino musical. Eu acho que é importante a gente entender essa prática como uma prática do encontro, onde as pessoas elas vão se encontrar para fazer, para fruir, para, enfim, escutar a música, e como isso é atravessado diretamente por questões de diversidade, né? Quando a gente fala de grandes programas musicais, quando a gente fala do ensino de música, a gente está falando de territórios diferentes, de trajetórias diferentes, de experiências diferentes que vão estar em um local estudando um instrumento, uma prática e construindo isso junto. Então, por isso que eu gosto de falar que é uma linguagem do encontro, né? Então, quando a gente está falando da música, eu acho que esse momento de encontro, ele é muito potente enquanto troca, né? E enquanto uma experiência educativa relacional. As pessoas ali, elas estão trocando, as pessoas ali, elas estão se comunicando, elas estão se conhecendo e se reconhecendo, e também elas estão se estranhando, porque elas são de prática, elas são de realidades muito distintas, né? Então, das experiências que eu tive, é isso, a gente coloca alunos em sala de aula nesses programas que são de realidades muito diferentes. Então, você tem gente que é de uma classe social A e outra pessoa de uma classe social B. Meninos com meninas, pessoas que estão tocando instrumento porque tocam na igreja e a outra porque os pais tocam. E essa mistura de experiências, essa mistura de diversidade é o que é potente quando a gente fala de transformação social. E aí é importante a gente pensar isso, né? Que essa transformação ela só vai acontecer por meio da arte quando a gente consegue incluir essas pessoas e quando a gente consegue fazer essas pessoas estabelecerem um diálogo entre si. Quando a gente dá suporte para essas pessoas trocarem e entenderem que as diferenças que elas têm são produtivas, né? Que elas merecem tratamento diferente, né? O tratamento ele tem que ser diferenciado para cada uma dessas pessoas porque elas têm trajetórias diferentes. E a nossa função é estimular sempre esses ambientes para que essas pessoas consigam trocar cada vez mais e se reconhecer e entender que os estranhamentos fazem parte desse processo, né? E aí é onde eu gosto de falar também, que aí é um lugar que me toca muito, que é a sala, que é esse processo acontecendo além da sala de aula, além do momento em que a pessoa está aprendendo a prática musical que ela está aprendendo, né? Porque quando a gente pensa uma escola, um polo de música, quando a gente pensa um lugar que ensina música, eu vou falar um lugar porque a gente pode estar falando de várias experiências aqui, né? A gente está falando de dentro da sala de aula, onde
a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, a pessoa idosa está lá dentro estudando, mas a gente está falando também de um espaço onde os pais, os colegas daquelas pessoas também estão fazendo parte disso, né? Então é importante a gente pensar, quando a gente fala nessa troca relacional da música, da prática musical, enquanto potência para transformação social, a gente está falando isso de um lugar que vai além da sala de aula. É a hora que essas pessoas vão se encontrar no corredor, segurando os instrumentos, conversando sobre o que elas aprenderam. É a hora que o amiguinho vai mostrar para o pai do outro o que ele está fazendo, apresentar o amiguinho. É a hora que os pais vão estar sentados na sala de espera, conversando entre si, trocando suas realidades. Então, acho que eu gosto de trazer essa visão, porque sempre quando a gente fala, né, da música, da arte, como transformação, como potência de transformação social, é importante a gente pensar no além disso, né? Expandir essa fronteira para além de quando a pessoa está produzindo a arte, além de quando a pessoa está aprendendo aquilo ou está desenvolvendo aquilo, mas no ambiente em que ela está circulando, né? Então, quando a gente fala dessa transformação, a gente não está falando só das pessoas que estão aprendendo, a gente não fala só das pessoas que sabem fazer música ou que estão ali com aquele objetivo. A gente está falando de pessoas que estão circulando naquele território e estão escutando aquilo, né? E acho que a música, ela tem quando a gente está falando de arte, acho que a música, ela tem um privilégio que ela não está contida num espaço. Você faz música num espaço, ela vaza, né? Ela vai para além, ela passa por muros, ela passa pelas paredes, as pessoas escutam. Eu acho que, como todo mundo aqui tem uma experiência musical, todo mundo já viu ou ouviu uma experiência de eu passei, escutei uma música e eu vim ver o que estava acontecendo. E é isso, assim, a música ela tem essa potência além da sala, né, além da prática. E eu acho que é isso que é importante a gente ver, e a gente entender esse polo, esse ambiente, esse local em que ela é feito e o entorno que isso acontece, como um ambiente pedagógico ampliado, né? É um ambiente pedagógico e é um ambiente potente de transformação ampliado, porque as pessoas elas estão ali com um objetivo específico. Quero aprender a tocar violão, oboé, fagote, trompa, piano, bateria, percussão, mas elas vão trocar depois, né? Elas vão trocar e até o estímulo para troca é parte da prática musical, né? De você fazer música com o seu colega, de você criar um conjunto com seus amigos, de você trocar suas experiências. E aí eu acho que também é importante a gente pensar, então, nesses territórios ampliados, né? Essas experiências ampliadas, quando as pessoas elas querem fazer parte disso e elas estão trocando, além do fazer musical, as experiências de vida delas. E aí o que eu acho também muito bonito é a gente pensar esses territórios ampliados, né, como territórios de diversidade, que é aquilo que eu falei no começo, né? Pensar que você vai ter no mesmo espaço a dona Joana que está com a neta e a dona Joana não sabe, uma pessoa analfabeta funcional, e a gente tem a Fernanda com o filho dela, e a Fernanda é pós-graduada em alguma outra coisa. Essas pessoas vão estar no mesmo lugar, vão estar trocando a mesma experiência, vão estar escutando a mesma música. Então, esse território de diversidade é o que é potente, né? Esse território de diversidade é o que consegue transformar e é o que consegue impulsionar transformações. E aí é esse território que a gente tem que estimular cada vez mais as diversidades. E aí, quando eu falo nós, eu estou falando de professores, eu estou falando de educadores, eu estou falando de equipes administrativas que estão ali, eu estou falando também de familiares, estou falando de todas as pessoas que estão envolvidas, porque um espaço com diferença, um espaço que tem essa quantidade grande de pessoas circulando, com várias experiências, com várias trajetórias e tudo mais, muitas vezes é importante que a gente consiga mediar para que os conflitos que apareçam ali, e eles vão aparecer, a gente espera que eles apareçam, sejam produtivos e não limitantes para aquelas pessoas.
Então, que a gente consiga mediar até certo ponto, porque em algum momento isso daí vai acontecer tranquilamente, mas que a gente consiga ter uma atenção para que esses espaços sejam espaços de encontro, né? De respeito, de troca, de fazer musical, de fruição artística, independente da trajetória, independente do marcador social, da diferença que aquela pessoa possa trazer, né? O gênero, a raça, a classe, a origem, a idade, enfim, da gente não ter isso. E aí é onde eu trago que pensar esses processos é muito difícil, né? Às vezes a gente acha que são processos fáceis são movimentos fáceis da gente ter atenção. De fato, eles são movimentos fáceis da gente ter atenção, mas o detalhe desse cuidado com as diferenças nesses espaços é o que a gente precisa ter atenção, é o que às vezes escapa, né? Por mais que, por exemplo, a minha trajetória, por mais que eu tenha trabalhado com diversidade e diferença por mais de 20 anos da minha vida, eu tenho sempre que me policiar para não cometer algum deslize, né? Eu tenho sempre que ter atenção para não cometer algum deslize quando a gente está falando de ter um julgamento, de ter uma opinião pré-definida. Então, a gente tem que ter um pouco esse cuidado na construção desse ambiente, né? É responsabilidade de todos a construção desse ambiente de encontro, essa construção desse ambiente da diferença e da diferença produtiva. Então, acho que é por isso que eu trago a diversidade nesses contextos como um eixo estruturante dessa prática educativa e, consequentemente, essa prática educativa diversa sendo motor de transformações sociais, né? Quantas pessoas não conseguem se reconhecer e ter um pertencimento maior na vivência que ela tem, na experiência que ela está tendo quando ela circula e conhece outras pessoas. Eu acho que a gente pode trazer inúmeros casos, né, de pessoas, de crianças e adolescentes que são LGBTs, que conseguem se identificar com outras pessoas e aí conseguem ter uma conversa com a família e isso caminha muito bem. Ou famílias que já têm uma dificuldade por alguma questão específica e conversam com outras famílias e vão vendo que não é um bicho de 7 cabeças, que isso daí acontece. Isso daí é normal, faz parte da vida. Então, essa diversidade enquanto estrutura para a prática educativa, eu acho que é um ponto fundamental para a gente levar em consideração e para a gente ter esse cuidado. E aí é onde a gente traz essa discussão de pertencimento e reconhecimento, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não têm tantas referências de algumas experiências. Tipo, a trajetória de vida delas apresenta um leque de possibilidades que às vezes não é tão ampliado e esses espaços conseguem ampliar esse repertório para essa pessoa. E a pessoa consegue se sentir pertencente, se reconhecer naquilo. Né? Esses espaços, quando a gente consegue entender o espaço de produção musical e artístico como um espaço seguro, a gente está legitimando diversas existências possíveis que não necessariamente aconteceriam em outros lugares, né? Diversas identidades possíveis quando a gente está garantindo essa segurança. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? A gente entender que esse encontro de diversidade em um espaço seguro, que a gente consiga entender, estimular e tudo mais, garante um movimento belíssimo de pertencimento, de reconhecimento e também de transformação. E aí é onde... 5 minutos. 5 Oi? minutos. Faltam 5 minutos. No final, gente, já estou no final. Eu acho que é isso, assim, né? Então, garante esse espaço, né, de legitimação, esse espaço de pertencimento. E aí acho que eu trago um outro ponto, né, que é um ponto de formação. E aí é um ponto de formação para quem é formador nesses espaços, né? Então a importância da gente pensar em formar e capacitar as equipes que estão na ponta atuando nesses programas para que elas consigam ser mediadoras e estimuladoras dessa inclusão e dessa diferença. Né, que elas entendam que essa multiplicidade é produtiva, né? Então eu acredito que
um ponto fundamental, que é sempre importante nesses programas, e a gente sabe que acontece muito, é essa formação, né? E é uma formação não para que você padronize o atendimento, que eu acho que essa é uma das armadilhas quando a gente fala desses ambientes. O ambiente ele não tem que ser padronizado. O ambiente ele tem que ser singularizado. A pessoa ela tem que saber como ela vai atender cada sujeito. O professor tem que saber como ele vai atender cada aluno, como ele vai educar cada aluno, porque cada aluno é diferente. Então, essa diferença, esse, esse ensino pela diferença tem que ser ensinado para os nossos educadores, e aí educadores dentro e fora de sala de aula, o que está ensinando o instrumento musical, mas o que está ensinando o horário de chegar e o horário de sair. Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim, né, dessa formação continuada das equipes como estratégia de transformação. A transformação precisa de um motor muito bem azeitado para ela acontecer. E esse motor azeitado são equipes que conseguem estimular esse processo, né? E aí, acho que para encerrar, né, eu trago isso, né, que essa transformação, ela é um processo coletivo, ela não é individual, né? Ela pode começar com o sujeito em si, ela pode começar com um indivíduo, mas a partir do momento que o coletivo está junto com essa pessoa e ela se reconhece, e ela tem estímulos, e ela tem repertório sendo ampliado, e ela foi lá porque ela. E isso acontece muito, né? Ela escuta muito funk, mas aí de repente ela tá indo lá escutando sei lá, um Beethoven da vida, você já está ampliando o repertório. Ou o contrário, a pessoa escuta um Beethoven e chega lá e o professor faz uma aula com a Anitta. Você está ampliando o repertório. Então, a transformação social é um processo coletivo que funciona a partir da diferença em espaços que proporcionam essa transformação. Então, acho que a minha fala vai um pouco nesse sentido mais ampliado, né, da arte, da música e dos territórios enquanto espaços de troca potentes que conseguem garantir uma transformação social ou não só a transformação, mas a ampliação de repertório. E tá tudo bem, é isso. Isso já é uma vitória fantástica, né? A pessoa já está ampliando o repertório, né? Isso já é uma ótima conquista. Mas, mas acho que a ideia era passar um pouco por isso. Não sei se eu extrapolei o tempo, mas é isso, gente. Obrigado. Luiz, a gente que agradece, e você foi pontual, ainda tem 2 minutos ainda. Olha só, olha só. Eu passo para as perguntas e para a Fabi, os 2 minutinhos. Então, tá. Então, já vou passar para a Fabi, até porque, assim, na tua fala, vem me vendo tantas coisas, assim, eu fui anotando no papel um monte de perguntas, falei, fica quieta, não é sua função, né? Então, mas, obrigada, me instigou muitas coisas. Então, agora, Fabiana, você vai ter até 14h45 para falar, e quando for 5 minutos antes, eu te aviso. Então, a palavra é sua. Bom, antes de começar a falar, o pessoal até tira sarro, porque eu sou dos agradecimentos. Não tem como começar a falar sem agradecer, né, gente? Então, primeiro eu quero agradecer o pessoal do Caeduca, que fez o convite para nós, né? É uma honra participar mais um ano, né, desse congresso que é tão importante, né? E que ele extrapola aí as fronteiras, né? Nós somos de São Paulo, mas sabemos que tem um pessoal aí, né, do Brasil todo e até de fora do Brasil participando, então gostaria muito de agradecer. Agradecer a Cláudia, né, que está aqui fazendo a mediação, o Luiz, que está aqui comigo enquanto palestrante, o Léo, que está aqui também enquanto debatedor. Quero agradecer também o Douglas, que é o responsável aqui pela sala, está organizando aqui, né, essa mesa redonda. E agradecer todo mundo que está participando também, né? E pedir licença aí para falar só um pouquinho, porque quando eu começo a falar, eu não paro. Vou tentar em 20 minutos. Eu acho que é assim, como é que a gente começa essa mesa redonda? Não tem como, né, a gente ficar aqui teorizando, acho que é mais um bate-papo. E aí eu vou no caminho da experiência que eu tenho aí nessa caminhada aí de 16 anos, né? Quando a gente fala arte, a arte ela é, né, inúmeras expressões, né? Porém, a gente vai focar aqui na nossa experiência, que é na educação musical, né? Como eu já tinha falado antes, não sou musicista, sou assistente social de formação,
há 16 anos atuo enquanto assistente social na ponta, ou cuidando das equipes, né, que atuam na ponta, tanto com os alunos, com as famílias, com a rede, com a comunidade, né, de quem está aprendendo e trocando música. E aí, pegando um pouco de gancho no que o Luiz falou, que eu acho que é super importante também que ele trouxe essa questão da diversidade, é uma coisa, principalmente, e aí eu vou pedir licença, tá, pro pessoal da arte, mas aí eu vou puxar só para cá que a gente já tem essa experiência, principalmente na área da educação musical, mais voltada para o erudito, tá? Que tem a, né, a popular, enfim, mas é também, eu acho que é muito importante, e aí eu falo, enquanto uma pessoa que está na ponta ali amassando barro, eu acho que é importante também, para além da diversidade, ter esse sentimento de troca, né? E aí eu penso na questão que a gente traz na questão da educação, educação formal e não formal. Então, o ensino da arte, né, da música, hoje, aqui em São Paulo, né, durante algum tempo, não vou lembrar quantos anos atrás, mas nas escolas municipais existiam as fanfarras, hoje, né, não sei se ainda existe, mas se existia, assim, é bem poucas escolas que tem, antigamente tinha, né, eu fui uma aluna, não sou do município de São Paulo, né, eu sou cria de Mauá, mas eu peguei fanfarra ainda, eu tocava prato. Então, isso antigamente tinha bastante. Hoje não tem, né, na educação formal, e se tiver, são poucos lugares, né, estou falando na escola pública. E aí ela vai para o campo da educação não formal, sendo executada ou pelo terceiro setor, ou por, né, e aí acaba migrando. Isso é uma pena, né? Eu acho que deveria ter as diversas expressões da arte, né? Não só a música, o teatro, né? Enfim, mas hoje cada vez mais. Então eu considero também essa questão da arte através, né? ah, da música ou então de outras expressões como instrumento de transformação social na educação, eu acho também um território muito de luta, um território muito de eu vou falar luta, acho que é melhor assim, de luta, é uma luta cotidiana, é uma luta para garantir que isso tenha, é uma luta para garantir que isso seja feita de forma, como o Luiz falou, de forma diversa, respeitosa, né, para romper principalmente ciclos e também como é que eu posso dizer, parar, sabe, que vai se perpetuando, principalmente no campo da educação musical, principalmente na área erudita, né? Ah, sempre foi assim, mas como eu já estou há 16 anos, muita coisa mudou, a gente conseguiu umas vitórias, né? Eu falo a gente quem operacionaliza, mas então acho que é muito importante trazer, né? E aí, falando deste lugar de quem operacionaliza, tá? Não diretamente a questão da arte, mas operacionaliza ali no atendimento no dia a dia os alunos, as famílias, a rede, a comunidade. Eu acredito sim, defendo que sim, a arte ela tem um poder de transformação social, não só na educação, mas em diversas áreas das pessoas e da comunidade, das famílias que são impactadas pela arte. Né? Falo da prática, mas também tive a oportunidade, né, no doutorado, de estudar um pouco sobre isso, fiz o comparativo dos três. Isso não é só aqui no Brasil, tive a oportunidade de fazer o comparativo em três países. Então, aqui no Brasil, fiz o estudo do programa social do Guri, do Santa Marcelina, que na época trabalhava lá. Em Portugal, foi o Orquestra Geração, que é um projeto que é a nível nacional, que ele tem diversos distritos. E na Holanda, o Lee Orkest, Amsterdã, que também ele está lá na Holanda, em Amsterdã, nos territórios periféricos. Então, no final da pesquisa, consigo, né, concluir, não, né, que a gente nunca conclui uma coisa que a gente está estudando, a gente vai fazendo mais perguntas para ir para o próximo passo, que teria que ir para o pós-doc, mas consigo identificar que, independente do país que seja, a arte, sim, ela tem esse poder transformador
de transformação mesmo social na vida das pessoas, não só que estão fazendo aula de música, mas sim das suas famílias, mas sim daquele local onde, né, o projeto, né, ou, né, no caso, o Leorcast, ele acontece nas escolas, a escola está inserida, né? Então a arte ela tem esse poder sim, né, transformador em todos os aspectos. Então uma pessoa que tem o contato com a arte, ela estuda melhor, ela escuta melhor, ela raciocina melhor, ela se desenvolve melhor, ela sociabiliza melhor. E estou falando isso a partir não só do conhecimento empírico, mas também, né, do acadêmico, de estudar isso, né, nesses três locais diferentes, o quanto que ela acaba potencializando a partir dos depoimentos dos professores, né, que estão ali no dia a dia com os alunos, dos responsáveis que acabam percebendo ah, os seus filhos, né, as crianças, ou os adolescentes, ou os jovens, né, que estão estudando, e até mesmo das próprias pessoas que estão estudando, sejam elas crianças, adolescentes, e não só, né, eu estudo música, não significa que eu vou ser musicista. Ela tem um poder de transformação social independente do que você queira seguir. Então, nesses 16 anos aí de caminhada, tive a oportunidade, sempre uma oportunidade, de ter alunos estudando música e que hoje não, já faz um tempinho, na época da pandemia, estava fazendo mestrado na USP em biomedicina, lá com o esquema lá da vacina para descobrir, sabe? Fazendo. Então, isso é imensurável, né? Então, olha o quanto que a arte ela transforma e quanto que a arte ela contribui para a transformação social, né? Então, nós temos meninos, meninas, jovens, adolescentes, adultos, que a partir da arte foi impactado, e não só para ser um musicista, para em outras expressões, para ser um dançarino ou um ator, eu acho que mesmo não seguindo carreira, tem um poder de transformação, sim, né? Se sociabiliza melhor, então desenvolve melhor nas áreas que queira seguir. Eu acho que é muito importante. A escola, né? Eu que estou mais na questão da ponta, e principalmente com as famílias, com a rede, né? Então, a gente consegue ter esse retorno, principalmente das escolas, né? Que a gente trabalha em rede, falando, né? Olha, esse aluno era assim, assado, depois que ele começou a estudar música, ele está no projeto tal, né? Então, hoje eu estou atuando no Instituto Bacarelli, eu trabalho lá, né? E quanto que isso tem um impacto transformador mesmo, né? Então, atendermos os alunos, as famílias, a comunidade, né? Em novembro do ano passado, nós inauguramos um teatro, né? Uma casa de concertos em território de favela, né? Com quase 500 lugares, e o quanto vai ser importante, e né? E vai ser importante esse teatro, e que as pessoas se apropriem, né? Que essa comunidade se aproprie, né? Que ela não seja um elefante branco, que ela ocupe para assistir, que ela ocupe para se apresentar, não só com a música erudita, mas com as diversas expressões, né? Dentro da arte que tem, né? Eu ainda tenho tempo, Cláudia? Ainda não, não mais. Tem? Ainda tem 10 Tá. minutos, fica sossegado. Então, tá. Então, assim, dentro do que eu estudo e estudei, né, um pouco nessa questão da arte, né, através da música na vida de crianças e adolescentes nesses três países, Holanda, Portugal e aqui no Brasil, eu tento um pouco trazer o quanto, né, no capítulo 1 eu falo um pouco dessas considerações das capacidades humanas através da arte. Então, eu sei que já está desatualizado, porque é de 2020 a tese, tenho que dar continuidade. E aí eu acho que também não só impacta a vida de quem recebe, sabe? Quem estuda, ou a família, mas acaba impactando a nossa também. Né? Eu sou, como eu falei, eu sou cria de Mauá, eu né, antes de trabalhar com educação musical, eu não sabia o que era uma trompa, eu não sabia o que era um contrabaixo, né, só o elétrico, né, eu não sabia. Então, isso também acaba impactando a vida de quem
operacionaliza, né? Quem atende, né? Não precisa ser professor de música para ser impactado, não precisa ser professor de teatro, não precisa ser, né, professor de hip hop, você também é impactado se você faz o atendimento direto ou indireto para quem está estudando algum, né, música, teatro. Então, como a arte ela contribui em vários níveis, né? Então, a arte na educação, a arte na questão da profissionalização, seja ela dentro do que você está estudando ou de outra área, na questão de sociabilização, né? Na questão de possibilidade, né? O Luiz fala um pouco disso, de ruptura, né? De preconceitos, seja ele qual for. A arte ela tem um poder assim transformador em todos os sentidos. E nós temos que lutar, por isso que eu falo, é um espaço de resistência. A gente cada vez mais tem que lutar para romper, dependendo da área, né? Não sei das outras, vou falar da música erudita, principalmente esse histórico que tem de anos atrás, do ensino super fechado, enfim. Eu acho que isso já está acontecendo, né? Então, o Léo vai poder falar um pouco aí mais, mas o Léo é isso, é cria, né? Ele é, né, um homem hoje, mas ele foi um menino impactado, né? E hoje ele já consegue fazer ministrar a aula e dar a aula dele, já rompendo preconceitos que talvez na época dele tinha no fazer do ensino da música. Então, o legal também é que vai mudando, né? E vai ampliando. Tem coisas que não, e acho que a gente nem vai estar aqui para ver. Mas, por isso que é um espaço de resistência, eu acho, assim, e fico muito feliz, assim, de fazer parte disso, né? A arte, eu acho que esse nome é muito provocativo, porque a arte é o instrumento, né? Através da música, na verdade, ele é o instrumento para ter a transformação, social, né? E não é só na educação, acho que é em todas as áreas, mas a gente precisa delimitar. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Ah, uma coisa que eu queria falar também, que eu acho que é importante, que eu percebo, né, nesses anos todos atendendo alunos, famílias, o quanto que isso impacta, e impacta também na nossa vida, que a gente vai querendo buscar cada vez mais, né? Então, eu entro como assistente social no programa de educação musical há 16 anos atrás, e hoje já indo para a educação, né? Porque não tem como, né? Então, isso também me fez querer estudar, não foi para a música, mas, querer estudar, querer entender de processo pedagógico, então fui buscar na pedagogia, quase entrei ali no pós-doc da educação, para poder beber dessa fonte e contribuir, né, para que a arte, né, que é um direito também, né, a cultura é um direito, ela seja garantida aí para todos de forma democrática e, né, e respeitosa. Acho que é isso. Fabi, bacana. Também cumpriu o horário, até sobrou uns minutinhos, né? Para o Leonardo falar. Fabiana, eu só ia pedir para, se você quiser colocar no chat o nome da sua tese, que se alguém se interessar, depois pode pesquisar. Agora o Leonardo é o dono da bola. Essa conversa assim é muito interessante porque eu tive assistência, né, quando eu era aluno e realmente não é só aula de música. O ambiente, a diversidade muda, né? Houve um impacto gigantesco assim na minha família e mudou tudo assim. E aí vocês têm uma carreira extensa nisso, bastante experiência. Eu queria saber um pouquinho do pessoal, assim, como a potência desses ambientes refletiu na vida de vocês. Vocês já falaram um pouquinho disso, né? Como é que foi essa transformação de vocês ao longo desse tempo? Se vocês puderem falar um pouquinho disso, obviamente vocês já falaram, né? Mas se tem alguma coisa específica que vocês gostariam de falar, que, assim, transformou a vida de vocês. Olha, eu acho que eu vou indo um pouco mais para o concreto. Assim, acho que a minha fala teve bastante dessa parte mais teórica e tudo mais. Acho que indo um pouco para o concreto, eu acho que
O que isso conseguiu transformar para mim é porque eu comecei a ver, conforme eu estava trabalhando com a parte de cultura, de música, de educação, eu consegui ver na prática coisas que eu estudava na teoria funcionando, né? Então eu consegui entender a diferença que a gente estava fazendo na vida de uma pessoa quando vinha um relato para gente de uma aluna que, enfim, achava que não podia estudar instrumento musical porque era uma coisa muito masculina e ela estava estudando. Ou de um aluno, um aluno que se assumiu enquanto um homem trans, né, um menino trans, e a família acolheu ele e ele está tocando num grupo. Quando eu via esse tipo de situação, quando essa informação chegava para mim, dava mais sentido para a trajetória que eu estava trilhando. E até hoje eu continuo com esse movimento. Quando eu vejo uma acontecendo algo nesse sentido e vindo a informação, eu falo, é isso. Eu estou trabalhando, eu estou estudando para conseguir isso. Então acho que essa é a mudança, assim, é como essa arte, esse ambiente, é como essa. Acho que a Fabi traz uma coisa que é super faltou eu falar também. A Fabi foi pessoas têm direito, é um direito de todos ter acesso ao ambiente artístico musical. Então, acho que para mim a mudança está muito ligada a isso. Assim, é quando eu vejo na prática acontecendo aquilo que eu estudava ou que eu estou discutindo na teoria e funcionando. Aí não tem como, né? Aí dá fôlego para você trabalhar mais 20 anos com isso tranquilamente. Sim, isso é super interessante, né? Eu estive como aluno e depois, quando me tornei professor, a gente tem uma visão diferente, né? E vê como quando funciona realmente dar esse fôlego, né? Fabi, você tem alguma história Mas, específica, alguma coisa que transformou? olha, que Léo, não entendi, tava rindo aqui. Falei, mais ainda? Eu já falei, tem que falar mais. Não, Ah, você falou. impactou. Pode falar, desculpa. Oi? Pode falar. O que foi mais transformador assim na sua vida pessoal, além desse âmbito acadêmico e Tá. como Ah, gente, acho que para além de quem nós atendemos, né? De ver, isso para mim é coisa que não é clichê. Tem uma propaganda aí de um cartão de crédito que fala, né? Que tem coisas que na vida não tem preço. Eu acho que é isso, assim, para mim a maior riqueza, até mesmo pessoalmente, é isso, assim, é de ver como, né, em presenciar isso se materializando, né? Então, você ter uma pessoa que você atendeu, sei lá, pequeno, né, se formando numa universidade, fazendo isso para mim não tem preço. Acho que cada, cada aluno, não só aluno, família, né? Ontem mesmo, um exemplo assim, simples. Ontem estávamos indo embora, pegando lá o nosso ônibus em Heliópolis, e aí encontramos a mãe dentro do ônibus. Oi, tudo bem, tudo bem? A senhora está indo para onde? A senhora está indo para onde? Estou indo para o estágio de enfermagem. E aí quando a gente aí conversamos um pouco, né? E assim, uma família de um contexto bem difícil, com várias questões que aqui não cabe falar. Mas assim, na hora que ela saiu, deu tchau para ir para fazer o estágio dela no hospital, eu quase chorando já, porque eu me lembrei do atendimento que eu fiz há 2 anos atrás, dentre várias questões, trazer da importância de como ela seria referência para os filhos dela se ela retornasse aos estudos, né? E ver hoje ela já está se formando agora e tipo, não vou parar, Fabi, como você falou, agora já vou emendar no técnico. Então isso sim não, né? A gente lá em Heliópolis está nesse movimento agora. Então a gente está nesse movimento das nossas famílias e os alunos também ingressarem para o ensino superior. Isso para mim, eu acho que é o que para mim mais impacta é isso.
Mas também não vou ser hipócrita, também, enquanto pessoa, acabei usufruindo disso também, né? Então, isso me abriu portas, né? Inclusive no espaço que eu estou hoje atuando, né? O fato, né, de ter trabalhado, né, na educação musical muitos anos, né, em uma instituição, de ser convidada para estar em outra instituição, me abriu portas de trabalhar em outro país, me abriu portas, de estudar em outros países, né? Da pesquisa mesmo acontecer, né, na tese de doutorado em 3 países, né? Então, aqui em São Paulo, no Brasil, né, onde eu atuo, mas de ter a oportunidade de fazer a investigação lá na Holanda, onde tive a oportunidade de ir anteriormente a trabalho, né, trabalhando, atuar lá, em Portugal também, de estudar lá. Então, isso foi muito assim, foi muito transformador na minha vida. Então, não impactou só na vida das famílias e dos alunos e dos serviços e da escola, que a gente é parceiro, né? Que a gente tem esse retorno também. A escola ali que fala: olha, é muito legal ter a parceria com vocês, porque os alunos que estudam com vocês são alunos diferenciados, no sentido que eles são referência para outros alunos e acontece um movimento aqui dentro. Então, isso é muito bacana. Então, eu fico falando até amanhã, mas impactou sim, impacta na minha vida até hoje. Assim, eu sou muito grata, mesmo eu este- não tive a oportunidade de estudar música, mas a música impactou na minha vida sim, e ela acaba impactando. Então, o fato de ver, vou dar um exemplo, ver você enquanto aluno, há uns anos atrás, né, e ver você hoje como professores, para mim não tem preço, né? Isso é muito legal, mas não só os que estão na área da música, de receber uma visita, então, ó, sou biomédica, sou advogado, né, tenho meu próprio negócio, tudo bem, tá tudo legal, né, trabalho independente, de forma independente, isso não tem valor. Para mim é o que mais, sabe, é o mais legal. Essa conversa, assim, extremamente importante, né? E emocionante também. E eu gostaria de saber se tem alguma pergunta No quem está chat ainda não tem assistindo. nenhuma pergunta. Mas eu tenho uma pergunta, se eu puder. Por favor, Cláudia. Então tá. É que é engraçado, eu já sou uma idosa, né? Tenho 60 anos. Então, vocês falando, eu fui pensando assim, como, na verdade, a questão da arte, ela foi se transformando na vida de quem não é especialista, né, em arte e tal. Eu lembro, por exemplo, também toquei fanfarra, também toquei prato, né, que foi uma experiência bem bacana na escola. Isso entrega a nossa idade, né, Cláudia? Aí entrega a idade. Mas eu sou bem mais velha que você, Fabi. E aí eu fico pensando uma coisa, que assim, na minha época, por exemplo, a gente tinha educação artística, né, era uma matéria que reprovava, e eu, por exemplo, era a matéria que eu ia pior, né? Porque a minha habilidade, assim, né? Ou se a gente pensar como uma arte, uma coisa mais quadradinha, não é muito boa. E eu lembro da minha mãe falando: você pode reprovar qualquer matéria, artes não, artes eu não admito. Se você repetir matemática, português, ok. É como se a arte fosse uma coisa menor, né? E aí a gente pensando assim, mas isso ao longo do tempo foi mudando. Acho que hoje a gente tem projetos bacanas, né? Como os projetos que vocês falaram. Acho que hoje a gente fala mais sobre diversidade, sobre o que é arte, que não é aquela coisa tão quadradinha, né? Como a gente pensava muitos anos atrás. Mas aí quando a gente escuta de novo o discurso, né? De que matéria é importante ter na sala de aula, né? Vamos então tirar as matérias duras, né? Então, eu fico pensando se a gente avançou ou não avançou. Então, eu queria saber de vocês, que eu acho que vocês estão num espaço muito bacana, que é o Bacarelli, né, que é o Guri e tal, que é uma coisa bem bacana. Eu queria saber como que vocês veem isso da escola, as matérias ou não. Obrigada. Vou deixar isso para a Fabi responder, Fabi. É uma luta, né? É resistência,
porque é isso, né? Cada vez mais estão tirando essas disciplinas. A arte, ela é banalizada, né? Ela é colocada como qualquer coisa. Ah, faz um desenho e entrega. E a aula de, né, de artes é isso, não é? Ela é uma disciplina tão importante que, como as outras que estão sendo tiradas do currículo, né? Filosofia, né? Porque ela faz a gente pensar, né? A arte, ela faz a gente chegar em pontos, né? Marx fala sobre isso, né? A arte faz a gente chegar em pontos que talvez outras disciplinas não chegaria, né? Porque e tem a questão, né? A conexão com o trabalho. Então, é a partir, né? O homem se reconhece a partir do trabalho. Então, o artista ele se reconhece, né? A partir daquilo que ele executa, e a pessoa que está recebendo também. Então, peraí, desculpa, segurando o espirro. Vou falar a partir de novo, com respeito a todas as expressões e, né, às vezes tem aí o pessoal da dança, enfim, do teatro, pelo amor de Deus. Se eu estiver falando baboseira, pode colocar aqui no, no chat aqui. Mas vou falar da onde eu piso, né, da música e mais assim, delimitando na erudita, né? Então, você está num concerto. Você lá está apreciando um concerto. E é isso que o Luiz fala, né? A gente precisa fazer esse exercício, né? Então, as pessoas, durante muito tempo, eu vou falar de 16 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área da educação musical em São Paulo, o, o Guri foi pioneiro de trazer isso, né? Então, a comunidade começar a frequentar a Sala São Paulo, né? O Bacarelli também, na época, em proporção menor, né? Ainda o maestro era vivo, né, o maestro Pacarelli, mas é isso, então, de trazer a comunidade para ir acessar a Sala São Paulo, né? Eu nunca tinha pisado na Sala São Paulo antes de trabalhar no Santa Marcelina, no Guri. Então, a primeira vez que eu vou para levar as famílias que nunca tinham ido, também era a minha primeira vez, né? Mauá, historicamente, não tem essa cultura das pessoas saírem de Mauá, pegar o trem para a Luz e apreciar a Sala São Paulo, um concerto. Então, mas quando você recebe, né, você está lá apreciando um concerto, uma peça de teatro, ou um espetáculo de dança, isso também acaba, né, mexendo e transformando. Mas, infelizmente, não é de interesse, né? E aí, senão a gente vai para outro caminho, mas deixa aqui meu recado, não é de interesse, né, de alguns, né? Algumas, né? Algumas pessoas, eu vou falar assim, para ficar mais que, porque é isso, né? Recomendo, inclusive, eu li hoje de manhã. O Carlos Tramontini escreveu no LinkedIn, assim, um artigo bem pequenininho, falando sobre a leitura. Não é de interesse, né? Do poder, né? Que o povo leia, que o povo estude, que o povo tenha arte, que o povo, né, reflita. Porque é isso, a arte, ela faz você refletir. A arte, você consegue se expressar, você consegue denunciar, você consegue protestar, você consegue ir para além do que é belo, né? Mas através da arte você consegue também. Então, infelizmente, e aí você perguntou na educação formal, ela está sendo, aos poucos, está sendo eliminada, né? Então, eu hoje trabalho lá no Instituto Bacarelli e lá nós fazemos parte dos fóruns de lá da Heliópolis, da região, né, de educação e saúde. Então, a gente está muito próximo às escolas e é uma luta, assim, uma luta de escolas que se propõem a trabalhar com os alunos de forma mais aberta nesse sentido, né? De não ser tão. eh, eu preciso ter cuidado, né? Porque está sendo gravado, mas de forma mais aberta mesmo, está sendo punida, né? Então, a diretora está sendo convidada, foi o ano passado, né? Convidada a fazer uma reciclagem, acho que saiu até na reportagem. Uma das diretoras é da escola lá do lado do Baca, inclusive, né? Do Campos Sales, que tem esse fazer, né? Com os alunos de forma mais voltado mesmo para essa coisa que a arte oferece, né? Mais lúdico, mais,
né, reflexivo, e aí não só a escola de lá, mas acho que algumas também de São Paulo, foram, os diretores foram convidados, né, a fazer uma reciclagem, enfim, por conta que é a forma. Então, é uma luta. Não sei se eu respondi, mas é uma resistência. É um espaço de resistência. Porque, assim, muita coisa que nem eu falei. Então, hoje, vou dar um exemplo. O Léo, no ensino de flauta dele. Né, eu tive a oportunidade de conhecer o professor do Léo, até mando um abraço para ele. Mas por um exemplo, tá? Que o professor do Léo tivesse um jeito de ensinar conservador, né? E o Léo sofresse muito lá no aprendizado dele musical. Hoje o Léo tem a oportunidade, né, tem a possibilidade de trabalhar e de ensinar de outra forma, com a mesma qualidade técnica, pedagógica que o professor dele ensinava, mas ele tem essa possibilidade. Acho que isso pode ser um avanço. Mas hoje também a gente está tendo um retrocesso. Ao mesmo tempo que a gente tem conquista, a gente está tendo alguns retrocessos, né? Falando geral. Então, ele tem essa possibilidade, mas comitante a isso, os espaços talvez estão tirando essa possibilidade, né? A música hoje, ela deveria estar nas escolas, se eu não me engano, já é lei e não foi cumprida. As escolas de São Paulo já deveriam ter o ensino da música e não está tendo, já caducou lá o tempo que tinha que ter. Então, não está sendo cumprido, se eu não me engano. Então, né, é isso. A gente consegue umas conquistas, mas ao mesmo tempo aí volta para trás. Mas, infelizmente, ainda é banalizada. A arte é vista assim. Então, por exemplo, falas que eu escutava 16 anos atrás, enquanto assistente social, eu escuto até hoje. Você vai estudar o quê? Música? Não. Estou falando o que que você vai. Qual, ou então, qual é a sua profissão? Você vai ser o quê quando você crescer? Você ser músico? Não. Tá, você vai ser músico, mas o que que você vai ser? Qual que vai ser. Eu tô falando de profissão, não de, sabe, assim, é visto como hobby, sei lá. A gente tem avanço, sim, nem se compara a 16 anos atrás, 20 anos atrás, mas a gente ainda tem alguns retrocessos. Então, essa coisa ainda tá cada vez mais, não só as artes, né, outras disciplinas que faz pensar, refletir, né, essa coisa do ler, né, o Carlos Tramontina trouxe muito legal nesse artigo que ele escreveu no LinkedIn, né, e por que que a leitura incomoda? Porque ela te faz pensar, refletir, e aí eu jogo isso também aqui para a conversa. Né? Por que que a arte incomoda? Porque ela faz você pensar, refletir, né, experimentar e sentir coisas que talvez você não teria sentido, né? Então, Nós temos 1 minuto, né? Então, não sei se o Luiz, a Fabiana e o Leonardo queria dar uma mensagem final para a gente poder encerrar. Acho que só complementar uma parte que a Fabi falou, eu acho que dessa pergunta, Cláudia, rapidinho, que é isso, assim, né? Tipo, o ensino ele vai cada vez mais para um ensino técnico de qual é a função do que você está aprendendo. E aí acho que a provocação que eu trago é essa, assim, além da arte poder ter uma função, ela pode não ter, né? Pode ser fruição. A pessoa pode estar fazendo aquilo para ter uma fruição, para ter um prazer. Então, assim, acho que também tem isso, assim, que eu acho que é importante, né? A gente parar para pensar não só como uma função de, enfim, né, que a gente espera das disciplinas, né? Mas não, como um momento agradável, gostoso, de prazer e tudo mais. Eu acho que eu ia trazer isso. E aí acho que já emendo, agradecer a todo mundo que assistiu o debate, a todo mundo que participou aqui, acho que pela conversa, o tempo sempre é muito curto. Então, obrigado, Léo, obrigado, Cláudia, Fabi, maravilhosa também, como sempre. E qualquer coisa, estamos aí, gente. Antes da Bom, Fabi falar, só se vocês puderem deixar um e-mail ou contato de vocês no chat, só se eventualmente alguém quiser falar com vocês. certo. Bom, gente, eu gostaria de agradecer também. Obrigado pelo convite. Esse assunto é de extrema relevância, né? E
como músico, assim, é muito bom ver esse tipo de conversa acontecendo. Espero que aconteçam cada vez mais. E obrigado aí, Luiz, Fabi e Cláudia. Ai, gente, obrigada. Eu só quero agradecer. Que isso seja o início, né? Que daqui a um tempo não seja mais. Léo vai dando continuidade, vai vindo cada vez mais essa geração, né? Eu já sou tiazinha já, né? Que isso amplia aí para as equipes, né? Para outras expressões aí dentro do campo da arte, né? Quem sabe uma próxima a gente tenha também, né? Não só através da música, mas a gente tem a galera do teatro, enfim, de outras expressões também, né? Da dança. Então, isso é só um início, assim. Eu queria muito agradecer, tá? E um abraço para todo mundo, tanto quem está aqui na mesa, mas quem está assistindo também, tá bom? Obrigada. Eu também agradeço aí a Fabiana, o Luiz, o Leonardo. Aprendi muito com vocês e já estou saindo com um monte de caraminhola na cabeça, né? E acho que a função da arte é mesmo, né? Às vezes é não dar a resposta, mas fazer perguntas, né? Então, espero que quem esteja acompanhando aí a mesa redonda tenha aproveitado. Acho que os nossos palestrantes colocaram no chat aí o e-mail deles, se alguém precisar de algum contato. Então, agradecer, né? E principalmente aí ao Cadijus, que Educa, a oportunidade de podermos estar aqui. Então, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, abração.